Um dos pontos mais controvertidos da teologia reformada tem a ver com a extensão da expiação de Cristo. A pergunta é: por quem Cristo morreu? Ele morreu por toda a humanidade ou ele morreu apenas pelo pecado do seu povo? Ele morreu para salvar todas as pessoas individualmente ou ele morreu apenas pelos eleitos de Deus? Colocando de uma outra maneira, nós poderíamos perguntar: a morte de Cristo na cruz foi para possibilitar a salvação de toda a humanidade ou foi para salvar de fato um povo para si? Os arminianos acreditam nessa possibilidade. Eles creem que a cruz de Cristo foi para possibilitar a salvação para toda a humanidade, mas ela não torna certa a salvação de ninguém. Já os calvinistas, fundamentados na teologia apostólica, acreditam que a expiação de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade, mas que ela é aplicada somente aos eleitos de Deus, aqueles pelos quais Cristo morreu. Isso quer dizer que ela é suficiente para todos, mas ela é eficiente apenas para os eleitos. Com isso estamos dizendo que na cruz Cristo tinha a intenção de salvar um número limitado de pessoas, o seu povo, as suas ovelhas. Primeiramente, por exemplo, quando nós lemos Mateus capítulo 1, versículo 21, nós vemos que Jesus recebeu o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Também no capítulo 10 de João, especialmente no versículo 15, está dito que Jesus é o bom pastor e ele, como bom pastor, dá a sua vida pelas suas ovelhas e não pelo mundo inteiro. Em João capítulo 6, versículo 36, Jesus diz que a vontade daquele que o enviou é esta, que nenhum ele perca de todos os que lhe foi dado. Pelo contrário, ele os ressuscitará no último dia. Além disso, em João capítulo 17, versículo 9, Jesus, como o sumo sacerdote, intercede apenas por aqueles que o Pai lhe deu e não por toda a humanidade. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deixa eu falar de uma perspectiva teológica. Jesus foi à cruz para satisfazer a justiça do Pai, oferecendo um ato de redenção e propiciação pelos nossos pecados. Redenção significa que ele pagou o preço da nossa libertação. A propiciação quer dizer que ele ofereceu a Deus Pai uma satisfação pelos nossos pecados. Imagine que eu tenho uma dívida enorme que eu não posso pagar e alguém está me acusando perante um justo juiz. Mas aí uma pessoa que me ama muito resolve pagar a dívida no meu lugar. O que acontece? Obviamente eu fico livre da condenação, de modo que seria um grande erro e uma grande injustiça se o juiz ainda me condenasse mesmo depois da minha dívida ter sido quitada. O Evangelho é sobre isso. Paulo diz que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que não, Paulo? Porque Cristo pagou a nossa dívida perante Deus, de modo que na cruz ele satisfez a justiça do Pai e o Pai não mais nos condena. Portanto, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Ninguém poderá fazer isso, porque a dívida já foi quitada. Ora, se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, e se ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade, obviamente todos deveriam ser salvos, porque nenhuma condenação haveria para qualquer pecador, porque em Cristo a dívida havia sido quitada. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. Pelo contrário, o que nós vemos são pessoas sendo salvas pela graça de Deus e vemos pessoas sendo condenadas por causa das suas dívidas perante Deus. Isso quer dizer que Cristo não pagou a dívida de toda a humanidade, porque se ele tivesse pagado a dívida de toda a humanidade, ninguém seria condenado. Agora temos um problema para os calvinistas. Se Jesus morreu apenas pelo seu povo, pelas suas ovelhas ou pelos seus eleitos, conforme diz a palavra de Deus, então o que faremos com textos que nos mostram que Jesus morreu por toda a humanidade ou que ele fez expiação e propiciação por toda a humanidade? Vamos ver alguns exemplos. Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas a pergunta é: estaria Paulo se referindo a todas as pessoas individualmente ou ele estaria se referindo às diversas classes de pessoas, conforme ele havia dito nos versículos anteriores? Se você analisar, desde o versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo vem falando de homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, nos mostrando que masculino e femininos, jovens e idosos, senhores e servos, todos são culpados perante Deus. E dentre esses muitos culpados, Deus congregou um povo para si. Sendo assim, essas diversas classes de pessoas que foram congregadas por Deus em um só povo, devem viver vida de santidade. É nesse sentido, então, que a graça passou a ser oferecida publicamente a todos os homens, inclusive a escravos escorraçados pela sociedade da época, nos mostrando assim que a graça de Deus salva pessoas, independentemente da posição social no qual elas vivem.
Outro texto muito citado é 1 João capítulo 2, versículo 2, onde João diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Os arminianos, no geral, interpretam a expressão mundo inteiro como que se referindo a todas as pessoas individualmente, nos mostrando que Cristo fez uma propiciação pelo pecado de toda a humanidade. Mas aqui nós temos dois problemas que precisamos tratar. Em primeiro lugar, que embora o texto pareça argumentar que Cristo fez propiciação por toda a humanidade, entretanto, não é assim que devemos interpretar. Porque se fosse assim, todas as pessoas individualmente deveriam ser salvas, uma vez que Cristo já pagou o preço do pecado de todas as pessoas. Portanto, nenhuma condenação há para qualquer pecador neste mundo. Deus jamais punirá pecados que já foram propiciados, porque se Ele fizer isso, Ele não está sendo justo. Em segundo lugar, devemos lembrar também que a expressão mundo inteiro na Bíblia nem sempre quer dizer todas as pessoas individualmente. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 8, Paulo diz que a fé dos romanos era proclamada pelo mundo inteiro. Mas é óbvio que muitas partes do mundo naqueles dias não tinham ouvido ainda da fé dos romanos. Portanto, Paulo não pode estar se referindo a todas as pessoas individualmente. Em Colossenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz que o evangelho em todo o mundo estava produzindo frutos. Mas nós sabemos que naqueles dias muitas partes do mundo ainda não haviam recebido o evangelho de Cristo Jesus. Portanto, ele não estava se referindo a todas as pessoas individualmente do mundo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus diz que guardaria a sua igreja da provação que haveria de vir sobre o mundo inteiro. Ora, se mundo inteiro quer dizer todas as pessoas individualmente, obviamente todas as pessoas deveriam sofrer. Mas como sabemos pelo próprio texto, algumas pessoas seriam preservadas porque o próprio Deus haveria de guardar o seu povo dessas provações. No caso de 1 João aqui, todo mundo significa pessoas vivendo em todo mundo, como Apocalipse capítulo 5 declara, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Também é importante lembrar que João era um judeu, e como judeu ele sabia do conceito falso que os judeus tinham em relação aos gentios. Os judeus achavam que somente eles eram o povo de Deus, o povo da aliança do Senhor. E aqui nesse texto, João enfatiza então que Jesus morreu não apenas pelos judeus crentes, mas também por todos os crentes espalhados pelo mundo inteiro, independentemente da etnia. Mas isso não quer dizer, obviamente, que Jesus morreu por todas as pessoas individualmente. Ainda outro texto citado pelos arminianos é a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Alguns pensam que Pedro está se referindo aqui a todas as pessoas do mundo inteiro. Mas é bom lembrar que Pedro é um crente que está escrevendo para uma comunidade dos crentes. E veja que ele diz que Deus é longânimo para convosco. Para quem? Para com os crentes. De modo que Deus não quer que nenhum desses crentes pereçam, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E certamente eles vão chegar. Por fim, devo dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados pela incredulidade humana. O homem sem Deus está verdadeiramente morto em delitos e pecados. De modo que se Cristo tivesse vindo apenas possibilitar a salvação da humanidade, sem dúvida nenhuma, a sua obra teria terminado em um retumbante fracasso. O Deus soberano enviou seu Filho para resgatar o seu povo, e ele certamente fará isto. Paulo diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. O motivo para a nossa salvação não é meramente o amor que Deus tem por nós, mas sim o amor que Ele tem pelo seu amado Filho Jesus Cristo. Que Jesus verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isso quer dizer que nunca houve e não haverá a menor possibilidade de Cristo ter morrido em vão. De modo que todos aqueles pelos quais Cristo morreu certamente virão à fé. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar.